Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 9 e no capítulo 10 de Romanos. Vamos estar dando uma olhada ali a respeito da soberania de Deus, vamos estar dando uma olhada no contexto geral desses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, ele vai falar bem assim: digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma. No Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejava ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para todos sempre. Amém. Enfim, Paulo ali ele está orientando, está falando, olha, eu desejava até ser amaldiçoado ali por causa dos meus irmãos, porque eles ali eles vêm trazendo a aliança, vêm trazendo a lei, vêm trazendo a adoção de filhos, enfim. Ali ele está até a adoração no templo, como a gente viu lá, o templo de Salomão, que foi construído, enfim, vem toda essa linhagem de Cristo ali. E eles estão nessa situação que agora Cristo é a graça de tudo. Enfim, eles não conseguem compreender e Paulo ali ele fica assim abatido com esta questão. Não pense que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente a Sara e ela terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o próprio Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder. E para o meu nome, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, endurece a quem ele quer. Enfim, ele está trazendo também um relato a respeito do faraó, que o Senhor levantou o faraó também para endurecer o coração dele. Enfim, Deus sabe de todas as coisas e também a gente viu ali que a misericórdia do Senhor, mas vale lembrar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ele está trazendo ali, mostrando que Deus tem misericórdia de quem ele quer, e de fato, e realmente, porque Deus conhece o íntimo, o coração de cada um antes de estar no ventre da própria mãe, como aqui ele falou, né, antes dos dois ali, os dois gêmeos, tivessem feito qualquer coisa mal, boa, o Senhor já sabia de tudo. Enfim, bem provável, por isso que ele traz este assunto envolvendo os dois irmãos ali, e também ele traz o faraó ali, porque a gente vê que foi do Senhor que endureceu o coração dele, para que o povo ali de Israel não saísse do Egito antes do tempo. Mas alguns de vocês me dirão então: porque Deus ainda nos culpa? Porque
Pois quem resiste à vontade dele? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fez assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para desonrosos? Enfim, ele está trazendo sobre pessoas, né? Pessoas, umas para honra, outras para desonra, como a gente viu também no próprio Judas. Enfim, ele foi um desonroso ali, o Senhor levantou ele também como um discípulo e depois ele acabou ali se enforcando. E esse Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós aqui também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Isaías exclama em relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Enfim, ele está trazendo ali que o próprio Paulo está orientando, fala, olha, por mais que esse povo de Israel ali, que tenha muitas pessoas que também foi trazido a aliança ali na lei também, e só o remanescente será salvo. Enfim, no final das contas, só o remanescente é aqueles que creem em Cristo, esses serão salvos. Então, dá para entender sim que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, ainda tem um detalhe de Israel antes que Cristo volte. A gente vê os desfechos aí no mundo sobre pandemia, guerras e guerras, mas ainda Israel ainda está meio quietinho ainda, então depende deles bastante coisas. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel que buscava uma lei que trouxe justiça não alcançou? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Enfim, está um detalhe aí para nós. Se nós confiamos em Cristo Jesus, jamais seremos envergonhados, como está escrito, porque Ele é a nossa pedra, Ele é a nossa âncora. Irmãos, no capítulo 10, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não é baseado no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos os que crê. Enfim, ele está trazendo ali, ressaltando que o fim da lei é Cristo. Enfim, quem quer estar pela fé, ele vai ter que deixar a lei ali, vai conhecer a lei, mas enfim, como ele está falando, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou o que descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessa com a sua boca que Jesus é Cristo e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enfim, que ele está tratando como salvação. Enfim, vale lembrar que Jesus tem um reino e ele quer que nós tome posse disso. E para estar almejando este reino, tem que estar seguindo os princípios básicos de Cristo que ele nos deixou. Aqui ele fala para crer, e realmente, de fato, o primeiro passo é crer, para depois ser batizado nas águas, enfim, e tem um processo com o Senhor. Mas aqui ele está falando de salvação individual, enfim, aquele que crê no seu íntimo e coração, esse será salvo, enfim, mas ele não fala de reino. Eu trato esses assuntos de salvação, porque eu vejo que a religião hoje também ela só quer tratar a salvação, eles não dão uma olhada no reino, porque Cristo é o nosso cordeiro, enfim, nós temos uma herança com o Senhor, não só a salvação. Enfim, vale lembrar igual o bandido da cruz lá, ele queria ir para o reino, e o Senhor falou, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não fala de reino para ele, e aqui também ele só fala de salvação, o próprio Paulo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como creram naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Enfim, esse detalhe de estar pregando, isso é para nós. Tem pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem o Senhor, e esse é um dever meu e teu, para nós estarmos proclamando para eles a palavra, porque senão como é que eles vão crer também, se não ouviram falar e se ninguém pregar? Então, por isso que está esse detalhe para nós estar colocando em prática também. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Enfim, ele está falando de nós. Olha, eu vou provocar ira para os gentios, um povo que não tem entendimento e não tinha nem Deus no mundo, como a gente vai ver no decorrer, porque o Senhor só tratava com o povo de Israel. E assim diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Enfim, aqui o Senhor trata eles como desobediente e rebelde, assim como a gente viu no Antigo Testamento. Como nós viemos lendo ali e vimos que o povo ali, qualquer coisinha, já era rebeldia e já era desobediente e não obedecia de todo o coração. Por isso que o nosso Senhor Jesus hoje ele nos derrama o Espírito dele para que nós sejamos obedientes mediante a palavra dele, mediante os ensinamentos e o Espírito Santo do nosso Senhor. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura na palavra. A gente vai estar olhando aí que ele vai estar trazendo comparação de Israel e aos gentios. Vai estar falando muito deste povo aí que eles também, se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que aceitar Cristo Jesus, porque senão também não vai adiantar de nada. Mas enfim, um grande abraço para vocês e até mais.